Eu convidaria você, por favor, a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 3. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: vós que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era de gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto um machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas. Amado e querido Deus, que o Espírito Santo possa estar aqui, revelando, falando, conduzindo, ensinando, instruindo a cada um de nós. Abençoa-nos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. O Evangelho de Mateus, ele, em seu início, como lemos aqui no capítulo de número 3, nos fala do ministério de João, a voz que clamava do deserto. E quando lemos o que a Bíblia diz, a voz que clama do deserto. A voz de João ainda clama por meio das sagradas Escrituras. Clama a nós, clama por nós e, por vezes, infelizmente, também clama contra nós. Aqui vemos João a convocar ao arrependimento o povo de Deus. Que o povo viesse, que o povo confessasse os seus pecados. Desta forma, em meio ao arrependimento, é que se preparou o caminho do Senhor. Tudo o que o João fez, o fez no propósito de preparar o caminho do Senhor, a saber, o Senhor Jesus Cristo. Ele era e foi uma voz. Como necessitamos de uma voz?
A Bíblia nos diz, na parábola das virgens, que todas estavam adormecendo, mas à meia-noite ouviu-se um grito. Para uma igreja adormecida, a única forma de despertá-la é por meio de um grito. Um grito que soa à meia-noite. Um grito que soa na metade de todas as vigílias. Um grito que desperta no momento natural do sono. No momento natural do sono. Esse não é um sono por preguiça. Esse é um sono até por necessidade. A meia-noite não é um horário que quem esteja dormindo esteja fazendo porque quer simplesmente dormir. Não, ele necessita dormir. E é um grito tão despertador que faz com que abandonemos a nossa necessidade. Meus irmãos, sabemos que não há nada de errado em atender a uma necessidade, quanto mais uma necessidade essencial, como o dormir. Não é uma questão de deixar de fazer algo de errado, mas o que estava sendo feito era algo que nós chamaríamos algo certo, algo natural, algo até mesmo esperado. De modo que quando nós lemos no texto, em se tardando o noivo, todas foram pegas pelo sono. Veja bem, todas, as prudentes e as nécias, ou loucas, segundo a tradução que nós lemos, todas foram pegas no sono. E todas se despertaram. Umas despertaram para poder entrar com o noivo. Outras despertaram para não entrar com o noivo. E na realidade tudo isto estava no que uma já estava, ou 5 delas, melhor dizendo, já estavam despertas, preparadas pela própria prudência. Elas se muniram de mais azeite e dessa forma estavam pela sua prudência preparadas a que se tardasse o noivo. Mas as outras, pela sua falta de prudência, e a falta de prudência nas Sagradas Escrituras, quanto mais com algo tão grave como isto, é uma loucura. Não ser prudente equivale a ser insano. É necessário que sejamos sãos. E esta sanidade se manifestará na prudência de estarmos preparados. Preparai o caminho do Senhor. Muitas pessoas em nossos dias falam sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. E se o Senhor Jesus Cristo está voltando,
E certo é que ele, no tempo determinado pelo Pai, ele voltará. Nós temos que nos tornar a geração que fará a semelhança do que fez João Batista na vinda e no ministério do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que ser os que preparam o caminho, não para a vinda, mas para a volta do Senhor Jesus Cristo. E o caminho que é preparado da mesma forma do caminho que foi preparado na vinda de Jesus, que é o caminho por meio do arrependimento. Nós temos que estar ministrando a nossas próprias vidas, ministrando a toda e qualquer criatura, porque Jesus disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Nós precisamos pregar de uma forma universal o evangelho do reino de Deus. A Bíblia mesmo nos diz que isto é uma evidência, e eu particularmente diria a principal evidência da iminência da volta do Senhor Jesus Cristo, porque está escrito: e será pregado o evangelho do reino de Deus em toda a terra, então virá o fim. O fim não vem sem que seja pregado o evangelho do reino. E veja muito bem que o reino de Deus e o arrependimento estão intimamente ligados. Qual era a mensagem? Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Então, nós precisamos estar preparando o caminho do Senhor, preparando a semelhança de João o Batista, João que preparava, João que clamava, e eu volto a dizer, clama por nós, clama a nós, e por vezes clama contra nós. Clama contra nós porque diz: produzi antes frutos dignos de arrependimento. Todo verdadeiro arrependimento é frutífero, produz fruto. Onde há arrependimento, há frutos, especialmente aquilo que a Bíblia chama de frutos de justiça. Nós precisamos compreender que necessitamos frutificar frutos de justiça. E esses frutos de justiça devem ser os mesmos semeados. Semear não uma semente, semear um fruto completo. Essa é uma das palavras que está nas Sagradas Escrituras, que diz que devemos orar. Orar pelas autoridades. Orar para que haja paz, pois é em
paz, diz a palavra, que se semeia o fruto de justiça. Aliás, sem justiça, de fato, não há paz. Onde está a injustiça? A paz não existe. Se nós queremos que haja paz, devemos pedir um ambiente onde reine plenamente a justiça. É isso que nós devemos orar. Quando você está orando que haja paz e está orando pelas autoridades, nas sagradas escrituras, a palavra que se refere às autoridades constituídas, está ligado à execução da justiça. Faze o bem, diz a palavra, e não terás o que temer da justiça, ou seja, da execução da justiça pelas autoridades. Façamos o bem. A igreja precisa voltar à essência do que é a igreja. Isso é arrependimento. Nós precisamos voltar à essência do que é a igreja em si, de vivermos o reino de Deus. A Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Infelizmente, percebemos em nossos dias que as pessoas buscam mais os acréscimos do que a porção principal. Que loucura procurar os acréscimos, por mais abundantes que os acréscimos podem ser. Os acréscimos, desculpe agora o óbvio que eu irei falar, por serem acréscimos, eles só podem existir se são acrescentados a algo. E sem o algo, os acréscimos não existem. Sem o principal, que é o reino de Deus e a sua justiça, isto não existirá. Os acréscimos não existirão. Não poderão vir da mão de Deus. Viva do que vem da boca de Deus, e você terá o que vem pela mão de Deus. Sabe, essa frase mexeu comigo, porque, de fato, nós queremos a mão provedora do Senhor. Nós queremos porque são necessidades genuínas, sonhos verdadeiros. E então esperamos pela boa e misericordiosa mão do Senhor, para que ela nos assista. Mas nem só de pão viverá o homem, porém de toda a palavra que procede da boca de Deus. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia diz que o justo, o que vive a justiça, o que busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, viverá pela fé.
Eu já disse e gostaria de repetir nessa manhã que viver pela fé pode ser também compreendido, vivenciará, viverá em sua vida a sua fé. Seja feita conforme a sua fé. Então nós podemos experimentar, vivenciar a nossa fé. E como necessitamos orar para que haja paz. E para que haja paz, que reine a justiça. Sabe, deixe-me dizer uma coisa. Eu compreendo que as pessoas tenham visões, que as pessoas tenham inclinações diferentes sobre diversos aspectos, gostos, ideais, anseios, sonhos. Há coisas que são comuns e há outras coisas que são diferenciadas. E isto está no propósito de Deus a respeito do indivíduo e da humanidade. Nós não somos iguais, nós não pensamos iguais. E a grande vantagem de não pensar igual é que isto me concede a oportunidade de buscar, pelo entendimento, a concordância, que tem um grande poder. Pois quando 2 ou 3 concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedido. E nós precisamos, então, louvar a Deus até mesmo pela diversidade que existe em nós. Que isto nos produz a oportunidade de buscarmos este poder tremendo da concordância. Mas muitas pessoas têm colocado suas paixões à frente do amor que Deus deseja que tenhamos. E as suas paixões se manifestam de várias maneiras. Uma delas, não a única, suas ideologias. E como há uma paixão ideológica hoje no meio do povo de Deus. Cuidado com as paixões. Cuidado com as ideologias. Eu direi aqui uma coisa que já afirmei, e mais uma vez, no meio dessa mensagem, eu desejo repetir algo que já disse. Uma ideologia facilmente pode se tornar uma idolatria. Cuidado com as ideologias. Deixe-me abrir um parênteses. Não é crítica a ninguém, mas antes que as eleições da nossa nação ocorressem, e não estou aqui para fazer nenhum juízo sobre as eleições ou o resultado das mesmas, não é esse o meu objetivo. A igreja orou de uma forma como eu nunca antes havia visto a igreja no Brasil orar. Depois das eleições, me parece que a igreja não está orando com a mesma intensidade que orou antes.
Eu não digo que a igreja não está orando, mas nós temos que orar pelas autoridades, as autoridades constituídas, as autoridades que estão sobre as nossas vidas. Nós temos que pedir para que haja justiça na nossa nação, para que haja paz na nossa nação, para que reine um ambiente de paz em nossa nação. Ore pelas autoridades, ore pela presidência. Sabe, orar pela presidência, se me permite dizer, não é orar tão somente por um presidente, é orar tanto pelo presidente, como pelos ministros, pela presidência, que é a governância, e pelos ministérios. E tudo isto, e muito mais do que isto, faz parte de orar por esse poder na nossa nação, que se chama o executivo. Igualmente precisamos orar pelo legislativo. Não basta você ou eu falarmos, isso está errado, aquilo está errado. Deus nos deu um poder extraordinário que se chama a oração da fé. Eu creio que a oração move montanhas por meio da fé. E então, ore, clame, abençoe. Quando você orar, lembre-se que a Bíblia diz: não amaldiçoe, abençoe. Eu sei que em qualquer autoridade, e mais uma vez eu estou dizendo, não estou falando sobre as autoridades constituídas, nem criticando, mas qualquer autoridade pode falhar, pode errar. E no erro existem injustiças que são praticadas. E nós devemos então entender também a indignação quando sofremos ou vemos atos de injustiça. Só uma maneira de vencer atos de injustiça, por atos de justiça, que são frutos de justiça. E a igreja está destinada, eu e você, estamos destinados a produzir e a semear frutos de justiça. Talvez nós estejamos equivocados em esperar do mundo frutos de justiça. Nós deveríamos produzir frutos de justiça. E por que a palavra diz fruto? Porque, meus irmãos, em se tratando de justiça, sementes são coisas boas, mas sementes são intenções. E uma boa intenção, embora tenha o seu valor, pois boas coisas normalmente começam de boas intenções. Eu espero que a sua intenção seja boa,
que a minha intenção seja boa, mas que a nossa realização também seja boa. E que nós possamos realizar o nosso bom intento, a nossa boa intenção. Que não fiquemos em relação à justiça na intenção. Eu queria fazer. Eu gostaria de ter feito. Não, meu irmão, minha irmã, vamos fazer. Vamos fazer. Vamos tomar em posse aquela palavra que a Bíblia diz e que Paulo assim afirma: é Deus quem executa em mim, e aí diremos em nós, tanto o querer como o realizar. Se o querer foi executado por Deus em nós, se já há o bom querer, a boa intenção, que o bom realizar deste bom querer esteja em nós. E que façamos isto para as outras pessoas. Abençoemos as outras pessoas. Tudo começa pelo meu e pelo teu arrependimento. Através do sacrifício de Jesus Cristo, que nos concede um novo nascimento, que faz em nossa vida a obra regeneradora de Jesus Cristo, em que nós podemos afirmar, como as Escrituras nos dizem, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Uma das coisas que eu e você precisamos fazer, e eu espero que isso não te custe, é orar. Orar. E orar muito. E quando orarmos tudo, ainda orarmos mais. Charles Finney falava sobre a oração, que Deus nos deu o poder da oração, porque a oração produz os ventos que afastam as escuras nuvens perturbadoras de nossa vida. Você, através da oração, pode, pelo soprar dos ventos do Espírito, afastar estas nuvens de tribulação que pairam sobre nós. Então, oremos. Vamos, e eu pediria a você, ore por esta nação. Ore pela nossa cidade, ore pelos governantes, pelas autoridades. Eu sei que, acima de tudo, aquela grande autoridade foi dada a nós. Jesus disse: toda a autoridade nos céus e na terra me foi dada pelo meu Pai. E por isto Ele nos diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Nós precisamos pregar. Pregar com palavras, pregar acima de tudo com um bom testemunho, pregar com a vida. Spurgeon costumava a dizer a seus alunos
seja a atitude da tua vida, ou seja, o teu viver, sua principal pregação, seu principal sermão. Que preguemos com nossas vidas. Como? Tudo que eu e você viermos a falar, a pregar, seja quem for, tenhamos vivido em nossa vida. E se você tem uma palavra, ou eu tenho uma palavra, que ainda não vivemos, oremos, pedindo a Deus para que a vivamos antes de pregar. E se fizermos isto, nossa mensagem vai mudar. A autoridade de quem viveu o que está pregando é incomparavelmente superior a simplesmente falar a verdade na mensagem, mas não ter vivido a verdade antes da mensagem. Nós precisamos. É por isso que existem coisas que estão nas Sagradas Escrituras e que não nos apercebemos delas ou não damos a devida atenção, mas que deveríamos dar total atenção por um motivo, porque está aqui. Eu creio e quero crer que você também crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Que todas as Sagradas Escrituras foram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. E aqui nos diz algo muito especial sobre a dieta de João o Batista, que consistia em gafanhotos e mel silvestre. Isto sustentava a João, isto o alimentava. O mel, não há dificuldade em entendê-lo, pois a própria palavra, a própria Escritura é comparada a ser mais doce que o mel e o destilar dos favos. Que Deus nos envia a uma terra boa, terra que mana leite e mel. Sabemos que o leite que está sendo falado aí é do gado ovino e que o mel que está sendo dito, muitos estudiosos falam sobre o mel de tâmara, sobre essa espécie de um melado feito pela tâmara, que é doce, extremamente doce, e de fato mais doce que o próprio mel, e que é um frutificar. Isto se encaixa totalmente no que estamos falando, produzir frutos que sejam tão doces, que sejam mais doces que o mel e o destilar dos favos.
que assim possamos produzir frutos dignos de arrependimento, que se encontrem em nossa vida frutos doces, extremamente doces. Mas e os gafanhotos? Os gafanhotos também estão aqui por um motivo. O mel, embora alguns possam dizer, não era exatamente mel, era a tâmara. Aqui diz mel. E nós devemos nos lembrar que no Velho Testamento encontramos uma narrativa sobre um momento em que uma pessoa, um dos heróis do Velho Testamento, a saber, Jonatas, estava exausto. Deus havia lhe dado a vitória, a ele e o seu escudeiro, sobre os filisteus, mas eles estavam exaustos. E diz que ele, com um caniço, tomou um favo de mel, trouxe o mel à sua boca e diz que se reviveu. Nós precisamos reavivar. Nós precisamos do mel, que quando chega à nossa boca, quando nos alimentamos deste mel, um avivamento acontece em nossa vida. Por quê? Porque mesmo com as vitórias, estamos exauridos, estamos cansados. Então nós precisamos reavivar. Eu oro por cada membro dessa igreja. Eu oro agora por cada pessoa da igreja de Cristo, que possamos ser reavivados no Senhor Jesus, pelo mel. E a Bíblia diz: se me ouvirdes e me escutardes, eu lhes saciaria, não apenas alimentaria, mas saciaria com o mel que escorre da rocha e com o trigo mais fino. Os seus inimigos se submeteriam a vocês, e isto duraria para sempre. Aleluia. Eu quero ouvir, quando eu dou ouvidos, quando eu ouço a voz do Senhor, quando eu obedeço, quando eu atendo, Ele me concede o mel que escorre da rocha. Mas e gafanhotos? Há quem diga que não eram exatamente os insetos gafanhotos, mas algo que se chamava de gafanhoto. Poderia ser, mas eu tomo aqui a literalidade de gafanhotos, sabendo que em alguns lugares, em alguns cantos e recantos do mundo, este inseto é consumido, ele é comido. Dizem que a melhor maneira de se preparar um gafanhoto é no azeite. Não sei se fritos no azeite. Nunca provei. Nunca provei. Não posso dizer que é bom, nem que é ruim. Nunca provei. Embora nós tenhamos essa mania de dizer algo que nunca provamos, não sei se isso acontece com você, eu pelo menos tenho esse erro. Eu digo, eu não gosto disso. Como não gosto? Como não gosto se nunca provei? Eu não gosto. Talvez eu não goste da aparência, talvez eu não goste da ideia, talvez eu não goste do que isso vem à minha mente quando eu penso em consumir, em comer. Mas há muita gente que fala de algumas coisas
principalmente crianças, e há adultos que nunca amadureceram nesse aspecto, que continuam gostando e não gostando, e especialmente não gostar de coisas que nunca provaram, mas eles não gostam. Eu não gosto disso. Já comeu? Não. Não gosto tanto que nunca comi. Então, existe isso na nossa vida. Nós às vezes falamos esse absurdo. Eu não gosto disso, não gosto tanto que eu nunca comi. De tanto que eu não gosto, nunca comi. Então, gafanhotos. O gafanhoto nas Sagradas Escrituras representa o devorador. Nós sabemos que a Bíblia nos promete que Deus repreenderá o devorador. Aquele exército que veio contra nós, do saltador, do migrador, do devorador, do destruidor, diz que Deus repreenderá os gafanhotos, repreenderá o devorador em nossas vidas. Mas aqui eu encontro um princípio que João o Batista devorava devoradores. E a Bíblia diz que o menor no reino de Deus é maior que João Batista. E eu vou dizer algo a você. Temos uma expectativa de que nós também sejamos devoradores de devoradores. Que nós devoremos o que devora. Que uma bênção tal esteja na minha e na tua vida, que onde nós chegarmos, os devoradores tremam, porque o devorador de devoradores acabou de chegar. O devorador de devoradores se apresenta no nosso meio, se apresenta aos devoradores. E olhe que nós temos azeite para preparar essa comida, para fritar o devorador. E nós temos que nos tornar, na vida de pessoas, devorador de devoradores. Quantas pessoas estão com as suas economias devoradas? Tua presença, minha presença, tem que não apenas repreender o devorador, mas nós devemos devorar o devorador. E o que significa isto? A Bíblia nos fala, e com isso eu termino, quando Josué e Caleb admoestaram ao povo de Israel, que estava dando ouvidos aos 10 espias, que disseram: nós somos como gafanhotos diante deles. E Josué e Caleb disseram: não, eles nos serão como pão, e nós iremos devorá-los. Isso significa dizer: existe um pão diário, que é a vitória sobre os nossos inimigos. E a vitória sobre os nossos inimigos é como se nós devorássemos os nossos inimigos. E um inimigo de nossas vidas é o devorador. E Deus nos dará vitória contra o devorador. E isto será devorar o devorador. Deus nos sustentará
com este alimento. Lembre-se que Jesus disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. E a vontade de Deus é esta: que conheçamos o Senhor, que todos nós possamos ser salvos e conheçamos plenamente a verdade. E se conhecermos a verdade nos libertará. E se conhecermos plenamente a verdade, plenamente seremos libertos. Não haverá nada em nós e em nossa vida que não tenha sido liberto. A Deus seja a glória. Amém? Deus Todo-Poderoso, nós entregamos ao Senhor aqui esta palavra. Queremos ser os que preparam a volta do Senhor. Abençoe-nos, ó Pai, pelo teu poder, pela tua graça e pela tua misericórdia. Amém.